Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Deixa eu ver se eu chamo André para a gente começar a conversar. Eu vou apresentando. Hoje a gente vai conversar com André Gervásio, que é o nosso querido ginecologista obstetra aqui da região de Macaé, Rio das Ostras, Campos, enfim. E que trabalha, né, junto com a Tatiana, que a gente já conversou com ela aqui, enfermeira obstetra, junto com a Letícia, que também a gente já conversou, que nossos parceiros, né, parceiros bem próximos dessa busca aí de atendimento com respeito e com atenção ao parto. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com o André. Eu estava aqui apresentando um pouquinho, né? A gente já falou várias vezes que vocês são os nossos super parceiros. Então, toda vez que a gente quer ter mais referência, conversar mais sobre esse assunto, a gente chama vocês, você, Tati, Letícia, são os nossos super companheiros de jornada aqui em Macaé. E foi muito legal que quando eu estava divulgando essa live nos grupos de mães, da escola, da creche, todo mundo sempre tinha alguém que falava, meu obstetra, fez o parto da minha filha, eu falei, a gente já sabe, ele é figurinha repetida. Coisa boa, É, saber assim, que, né, tem várias pessoas queridas foi que já muito, tiveram assim, com você. fiquei muito feliz com o convite de vocês, assim, na verdade, muita gente falando sobre Covid, né, e o tempo todo muda, né, mas falar junto com o Germinar sempre é diferente, né, porque essa parceria nasceu, principalmente no fórum, né, e foi uma realização tão Aham, gostosa, e esse ano, por conta dessa questão da pandemia, a gente não pôde fazer o fórum presencial, sim. e eu estou assim na expectativa para o ano que vem mesmo, sabe? A gente fazer um fórum em dose dupla, para compensar esse ano Ah, que vai não ter pôde que ter, ser né? um super, né? Então, olha só, André, eu vou falar, a gente tinha combinado, conversado algumas coisas, né? Porque apareceram as perguntas já, algumas perguntas que já apareceram, mas eu até quero falar um pouco da minha impressão, assim. Não sei se para ver se você tem a mesma impressão, né? Você está aí no atendimento direto. Eu tô com a sensação de que o susto maior já passou e talvez esteja mais simples atender pré-natal já, né? Agora com 3 meses, quase 4 meses, né? Dessa situação diferente aí da vida. E aí acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é isso, né? Qual é a sua vivência aí ao longo, né, desses meses? Como que você foi percebendo que foi sendo, né, vivenciar isso, essa mudança na Então, rotina do eu acho atendimento? assim, foi muito eu acho que como tudo novo na vida, né? A gente primeiro toma um impacto, toma um susto, né? E a pandemia, acho que ela veio solapando todas nós, né? De uma hora para outra, ela veio da China, veio se espalhando, né? Uma situação dramática na Europa, que antecipou em janeiro na Europa bombando, depois foi para os Estados Unidos, e a gente meio que é aquele golpe que está anunciado e a gente fica esperando o golpe. E acho que o Sim, Brasil foi muito isso, né? Caramba, olha, está na China, foi para a Europa, está lá na vai Itália, chegar. agora nos Estados Unidos milhares de casos, não sei o que lá, vai chegar no Brasil, vai chegar, vai chegar, vai chegar. E a gente ficou muito tenso, todos nós, né? E as gestantes, né, por saberem que estão numa condição especial da vida, né? Todo mundo sabe que a gestante é um pouco mais sensível do ponto de vista de infecções, né? Ela está com o corpo num momento diferente da vida, né? Então elas ficaram muito apreensivas. Eu acho que no primeiro momento foi esse susto, essa
todo mundo em isolamento total, né? Mal se falava dentro de casa, né? Fala longe, nem fala muito perto, até mesmo dentro de casa. E com os passados dos dias, das semanas, dos meses, a gente foi acalmando, vendo que talvez o golpe não é tão forte assim, né? Que é uma infecção que tem uma grande taxa de infecção, né? Ele transmite com muita facilidade, mas a gravidade é uma coisa que depende de outros fatores, né? Sim, Não vai ser grave em todas as pessoas, muito pelo contrário. A infecção tem de ser uma infecção mais amena na maioria das pessoas, ou até assintomática. Então, o pré-natal sofreu esse impacto. Num primeiro momento, a recomendação, inclusive, da Federação de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil era que se suspendesse o pré-natal presencial, fizesse inicialmente os atendimentos à distância, por telemedicina. uhum, Aí depois, logo depois de uma semana, já começaram a ver que não dá. O pré-natal, talvez nas primeiras consultas de primeiro e segundo trimestre, dê para fazer à distância. Mas as finais, principalmente a partir do terceiro trimestre, é muito mais complicado. E lógico, eu estou falando de uma realidade muito seleta, que é a realidade da uhum, saúde privada, a sim, realidade das assistências um a um, particulares ou por convênio. Mas a grande população brasileira ela não conta com essa assistência, conta com a assistência do SUS. E, infelizmente, o que a gente viu foi, sim, um desatendimento, né, uma descontinuidade no pré-natal. Né, da maioria das gestantes brasileiras não conseguiram dar sequência aos seus pré-natais, não conseguiram realizar exames que talvez fossem inadiáveis, mas acabou sendo adiado por conta do pânico instalado, né? gente. Mas aí passaram, né? Passaram algumas semanas, meses. Hoje a gente está aí com mais de 90 dias, né? Aqui no Brasil, dessa pandemia. E as coisas realmente estão muito mais claras, né? Ainda tem muitas dúvidas, tem muitas lacunas, várias perguntas ainda que não temos respostas, mas já temos muitas respostas, sim. Eu acho que é por Também. aí que a gente pode Uhum. conversar, saber o que está mais ou menos balizado hoje dentro da Organização Mundial de Saúde, dentro da própria das recomendações dos conselhos de classe, especialidade. Sim. Uhum. A gente teve algumas perguntas aqui, eu acho que. E a primeira é bem geral, assim, acho que a gente pode começar por ela, né? A pergunta é: quais são os riscos reais para as gestantes? Então, a gestante, eu acho que uma primeira coisa importante de falar, a gestante ela não é mais suscetível a pegar, a contrair infecção do que qualquer outra pessoa. O risco de contrair a infecção é o mesmo. Sim. Né? Mas a gestante, por uma própria condição da gravidez, a gravidez, para a mulher estar grávida, o sistema imunológico dela tem que fazer algumas adaptações. Imagina Uhum. aceitar um bebê dentro do útero. Por que o Sim. corpo da mulher não rejeita essa criança e coloca para fora, já que essa criança não faz parte do corpo dela, né? Então existe uma Uhum. série, uma engrenagem de mudanças imunológicas que leva essa gestante a se permitir estar grávida, o corpo, né? E exatamente essas mudanças a gente chama de um estado de imunossupressão. Então a mulher grávida, ela tem um sistema imunológico um pouco menos efetivo do que uma mulher que não esteja grávida. Então, essa é a grande questão. A infecção do coronavírus, do Covid-19, na gestante, ela tem o potencial de complicar mais do que numa pessoa que não seja gestante. Isso é um cuidado realmente tem que ter. Então, aí a gente já abre uma luz amarela de alerta, né? Os sintomas Sim. gripais na gestante, elas têm que ser mais valorizados, sim, principalmente na velocidade de evolução, e testado e realizado protocolos, talvez antecipadamente, do que num paciente que não é gestante, que não seja do risco. Uhum. Então, concluindo, a gestante ela é considerada, sim, um grupo especial, sim, nessa situação de risco para complicações da infecção do coronavírus. Sim. Na minha visão, o pré-natal agora, nesse momento, ele fica, na verdade, mais importante ainda,
né? Sim. Mais crucial você acompanhar essa gestante de perto do que tentar afastar, né? Ou espaçar, digamos assim, o contato, porque o momento de algum sintoma pode aparecer em qualquer ponto aí, né? Em qualquer mês, em qualquer semana da gestação. Então, seria, na verdade, talvez o momento de aproximar né, esse contato durante o pré-natal. E que o ponto de referência para o atendimento dessa gestante seja o pré-natal e não a emergência. Lá ela vai estar exposta a uma série de outras enfermidades e é a chance de mais pessoas estarem com coronavírus também. Então, se o pré-natal consegue acolher essa demanda de um atendimento de uma síndrome gripal para afastar ou confirmar a infecção pelo coronavírus, seria o ideal, realmente. Sim. Fazer aí, de repente, até esses atendimentos de telemedicina, né? De uma maneira que fosse um acompanhamento intercalado. Você acha que isso está funcionando, André? Uma coisa importante de falar, eu já vou te responder essa história do pré-natal da telemedicina. Uma Sim. coisa importante de dizer é que a infecção pelo Covid ainda não há comprovação que ela seja teratogênica. Então, assim, algumas gestantes estão com medo, né? Sim. Assim como teve Zika, que teve problema da microcefalia, né? Microcefalia. Então, assim, as pessoas estão com muito medo. Na verdade, assim, é uma infecção nova, está sendo muito estudada ainda, mas ainda não há comprovação de teratogenicidade causada por esse vírus. Uhum. E outra coisa importante também é a questão da transmissão vertical. A transmissão vertical é quando a mulher gestante contrai uma infecção e essa infecção passa para o bebê. Tipo Uhum. sífilis. A sífilis, se uma Uhum. mulher grávida tem sífilis e não tratar, o bebê pode nascer com a infecção de sífilis, e inclusive com alguns sintomas da sífilis. Não há ainda essa comprovação, né? Em alguns casos específicos foi demonstrado a presença do Covid em líquido amniótico, na placenta, mas ainda não foi observado a comprovação da infecção vertical. Falando do pré-natal que você fala. Não, eu ia falar isso que é muito difícil determinar essa transmissão vertical, né? Geralmente, assim, os estudos que eu vi são é, mulheres no final da gestação, né, que contraem o coronavírus, né, o SARS-CoV-2 no final da gestação, e aí estão com algum sintoma, ou não nem assintomático, mas no momento do parto, ou o parto precoce por conta, né, de decorrência aí de complicações da infecção, e você tem a dificuldade de determinar se aquela placenta ou aquele líquido ele não foi contaminado nesse ambiente, né? Que realmente, certamente tinha um vírus porque a mulher era positiva. Então, isso eu acho que vai demorar um pouquinho até a gente ter estudos que tragam uma certeza, uma clareza para a gente, Tem né? alguns Muito estudos difícil. acontecendo, testando, fazendo, na verdade, uma sorologia do recém-nascido. Ver se ele está nascendo já com IgM positivo. A IgM é uma Sim. imunoglobulina que não passa pela placenta. Então, quer dizer, se ele já Uhum. nasce com IgM positivo, é um sinal que pode estar havendo transmissão. Mas, por enquanto, não teve nada conclusivo. Em relação a... Mas o IgM no recém-nascido é difícil. Porque ele não tem sistema Não imunológico tem pronto ainda. para fazer IgM, gente. Não vai, quer dizer, é difícil achar. Pode procurar, mas é difícil achar. Assim, e aí, falando da questão do pré-natal, que você estava perguntando, sobre a questão da telemedicina. Então, Sim. eu estava vendo as últimas recomendações a respeito de pré-natal de uma forma universal, diminuir o número de consultas, fazer um pré-natal mínimo, com consultas presenciais mínimas. E aí, nesse mínimo, se fala de 6 consultas presenciais. Hum. 6, sendo uma no primeiro trimestre, idealmente no início do primeiro trimestre, ali em torno de 10 semanas, 2 no segundo trimestre, uma com 20, outra mais ou menos com 24 semanas, e 3 no terceiro trimestre, que é o final. Aí, né? Então, assim, isso seria o pré-natal mínimo. E a telemedicina, que é as consultas à distância, tem funcionado bem, sim.
principalmente no sim. início, na solicitação de exames, no início da infecção, da pandemia, a gente teve que inventar, né? Então, inventar soluções para mandar o exame. Aí a gente mandava a solicitação de exame de rotina, exame de pré-natal, exame de sangue, exame de urina. Aí a assinatura. Aí o laboratório não queria validar a assinatura, porque queria a assinatura original, não a cópia. E aí, então, quer dizer, Uhum. durante esses 90 dias as coisas foram se resolvendo e hoje em dia é possível, sim, fazer esse pré-natal com menor contato possível, respeitando o isolamento. Isso eu estou falando, de novo, de Ótimo. uma realidade de uma assistência privada, de uma assistência de Privada. convênio. Eu não sei realmente se na rede pública qual vai ser a solução, ou a solução vai ser somente as consultas presenciais, mas diminuindo a quantidade. Talvez seja um caminho. Sim. Ó, a gente tem uma pergunta aqui. Boa noite. Gostaria de saber qual a orientação para o atendimento da gestante com Covid pelo médico obstetra que faz o pré-natal. Pois estou na 23ª semana e mês passado testei positivo para o Covid. Ela quer saber o E que me exatamente? senti. Qual é a orientação para o obstetra? O que que o obstetra, como o obstetra deveria fazer o atendimento? Que ela está dizendo aqui, me senti desassistida pelo obstetra. Então, primeiro, assim, acho que a orientação em relação a ela em relação à saúde dela, né? Não sei se ela é assintomática, eu estou considerando que ela seja assintomática. Se ela teve o sintoma e agora está assintomática, é manter uma vida bem normal, né? Gerenciando estresse, fazendo medidas para melhorar o sistema imunológico dela, né? Tomando complexos de vitamina C, vitamina D, própolis. Agora, a pergunta talvez dela seja em relação à paramentação, né? Como atender Uhum, ela, né? Então, assim, sim, primeiro, o risco é para quem está com ela, né? Ou os familiares, ou o médico, quem estiver em contato com ela. E o ideal, sim, já que ela testou positivo, e a gente ainda não tem uma certeza do tempo de transmissão, isso é uma coisa que está muito elástico, né? Tem vários trabalhos falando informações, às vezes, diferentes, né? Tem algumas pessoas que falam, então, de alguns trabalhos estão mostrando que a pessoa tem infecção, gera uma imunidade, ela fica transmissível por um tempo de 15 dias e depois não transmite mais. Mas você tem outros trabalhos que estão mostrando que a paciente é assintomática, mesmo depois de 30 dias da infecção, ainda pode transmitir. Então, como a gente não sabe ainda qual é o fato mesmo, qual que é esse comportamento biológico desse vírus, melhor a gente se proteger. Então, no paciente testado positivamente, o ideal é que no atendimento se respeite o distanciamento, 1,5 m, 2 metros de distância, se use touca, se use máscara. Se a paciente estiver sintomática, o face shield, que é aquele protetor facial. Se a paciente não está ah, sintomática, não precisa. O face shield entendi. é só para o paciente que está assintomático. Ou se Ela o está médico aqui está. tirando dúvida. Olha, André, ela falou o seguinte: na verdade, o que ela queria saber era se a médica, se seria a obstetra que deveria avaliar ela, porque o que a obstetra fez foi encaminhar para emergência. É isso que ela queria saber. Se existe uma recomendação, como ela está gestante, ela tem essa referência, né, do obstetra que está acompanhando o pré-natal, se seria essa pessoa a fazer a avaliação dela. Então, na verdade, eu acho que a avaliação vou passar por vários profissionais. Eu acho que o obstetra deve ser a porta de entrada, sim, até porque ela, teoricamente, não sabe. Então, vamos supor, uma gestante começa com uma síndrome gripal, né? Ela quer uma Uhum. orientação, vai passar para o obstetra. O obstetra não sabe se essa síndrome gripal é ou não é Covid, ele vai se paramentar e vai examinar ela. Se tiver sinais que pode ser uma infecção por Covid-19, o obstetra vai encaminhar para os centros de referência para fazer os exames específicos do Covid, porque isso não tem no consultório médico. Então, assim, Sim. o SWAB, né, de nasofaringe, isso Aham. tem um treino. Eu não sei colher o SWAB de nasofaringe. Tem um treinamento específico para colher esse SWAB, para o SWAB poder dar positivo, se for positivo mesmo.
E essa É porque é muito paciente, desconfortável, né, para você se arriscar, colher errado, e aí a pessoa ficar sem o resultado, sem o diagnóstico de qualquer forma, né, não justifica. então, eu acho que o primeiro atendimento pelo obstetra é importante para qualificar o risco, a gravidade, porque às vezes ele não vai nem para emergência, vai direto internar o paciente. Então, assim, é uma primeira orientação muito importante. Mas a nível de testes, a nível de exames, são feitos nos centros de referência mesmo. Aqui em Macaé tem o Jorge Caldas, no centro de Macaé, que está recebendo os pacientes com suspeita e procedendo à coleta das amostras. E na rede privada, o Hospital da Unimed também tem um centro específico de coleta também de material de suave e de coleta de sangue também para testar o, os pacientes suspeitos. Ótimo. Acho que aí agora a gente tirou a dúvida. E aí tem uma outra pergunta que chegou também agora, com relação ao que você já tinha falado do pré-natal. Mesmo em gestação de alto risco, funcionaria essa redução de consultas? Então, aí é uma questão realmente de ver a necessidade e o risco, né? Assim, eu vou ser muito franco com todos vocês. O meu acompanhamento de pré-natal, no início, eu fiz muita telemedicina mesmo, foi porque eu falei, né, houve um pânico geral, da minha parte, Uhum, inclusive, da parte dos pacientes, ninguém queria sair de casa, então fiz muita telemedicina. Hoje, eu voltei a fazer bastante atendimento presencial, mas realmente tomando esses cuidados da limpeza da mesa, do álcool 70, do uso da máscara, do uso do gorro também, às vezes. O paciente, uhum. quando marca a consulta, se o paciente é sintomático, a gente faz um atendimento específico, no horário específico, não tem ninguém aqui, né? Então, assim, outra coisa importante, a marcação aqui no consultório passou a ser de hora em hora, e o paciente não fica na sala de espera, ele chega, Sim, sobe direto, é atendido e vai embora depois. Não tem movimento na sala de espera. São essas adaptações que a gente está fazendo mesmo. é importante, né? Evitar, né, maior contato, né, com outras pessoas, porque ninguém pode garantir, né, na verdade, se tem tanto assintomático, como que você vai, né, Eu garantir acho alguma assim, com coisa? 90 dias de isolamento e pandemia, a gente tem que começar a flexibilizar alguma coisa. Senão, assim, a gente vai realmente ter problemas psicológicos dentro de casa. Já tem pessoas Mas tendo as problema consultas já psicológico. estão flexibilizadas aqui, né? Aqui em Macaé já tem um Então, tempinho que tem um horário determinado e exatamente assim, né? sim, Atendimentos individuais e só ter alguém acompanhando se realmente a pessoa tiver necessidade, né? De algum acompanhamento. E aí, com isso, você tá com bastante trabalho. exatamente. Na verdade, não parece, mas a gente acaba ficando muito mais disponível pela rede social, e a rede social não tem horário, né? Muitas vezes eu Sim. vejo exame pelo WhatsApp, o paciente manda exame, o paciente. E aí, assim, o paciente não tem essa coisa, horário comercial. Não, às vezes manda 9 horas da noite, 10 horas da noite, espera que a gente veja. E às vezes não são exames assim de urgência, emergência. Mas aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a usar essa ferramenta de uma forma mais equilibrada, né? Sim. Aqui, acho que a gente já falou, né? Quais cuidados devem ser tomados pelos profissionais de saúde durante as consultas de pré-natal, para tentar diminuir o contágio. E aí vem a grande pergunta, né? Aí eu vou perguntar, na verdade, sua opinião. A gente já falou disso aqui com o Tati. É... Cesárea ou parto domiciliar? Então, na Assim, durante verdade, essa pandemia, o que que você tem visto? Você acha que tem mais pessoas é, querendo saber, pelo menos, sobre o parto domiciliar, mais então interessadas? eu achei esse movimento muito bacana, né? Na verdade, quando as pessoas se assustaram, né, e sair de casa se tornou um risco, né, isolamento social, todo mundo fica dentro de casa. Então, assim, eu estou no final da gravidez, né? Por que não deixo nascer em casa, então? Então as pessoas começaram a pensar essa possibilidade, né? E eu achei muito legal porque isso trouxe uma reflexão, né? E trouxe à tona esse assunto do parto domiciliar, que muitas vezes era falado meio que só no cantinho, só nas esquinas da noite, ninguém conversava Sim, abertamente.
sobre essa possibilidade que é extremamente válida, né? Então, mas eu acho que pensar em parto domiciliar só por conta da pandemia, eu acho que não é por aí realmente, né? Eu acho que Eu até concordo com você, mas você sabe que o que eu acho também legal de ter levantado essa discussão, o que você está falando, é assim, a noção de que a sua casa é um local seguro. Eu acho que isso, o isso foi legal. distanciamento, né? Isso o isolamento trouxe, e eu espero que isso não suma, né? Que isso não vá embora. Porque assim, as pessoas realmente estão ficando seguras nas suas casas. Então, acho que essa sensação de segurança, de repente, é uma coisa que se mantém, né? Thaís, eu acho assim, essa discussão do parto, eu acho que até um pouco antes da questão do parto domiciliar, eu vou falar um pouco sobre as indicações de vias de parto. Porque a gente viu, Sim. infelizmente, indicação de cesárea antecipada, às vezes, assim, a pessoa ia fazer uma cesárea marcada para 39 semanas, mas por causa do Covid, vou ter pico, vou operar com 37 para ele não nascer quando tiver no pico, na aceleração, na curva de aceleração. E assim, aconteceu de vários lugares, tem outras cidades também, de fazer a cesárea antecipada Aumentar, né? por conta do. Então, primeira coisa, o Covid, uma paciente sintomática com infecção em trabalho de parto, não é indicação de cesárea. Isso é uma coisa muito importante ser falada, mas não é. A indicação é via obstétrica. Se ela quiser o parto normal, ela vai entrar em trabalho de parto, vai caminhar durante as contrações e o bebê vai nascer. Ela vai Uhum. sofrer, lógico, um tipo de monitoramento diferente. A gente vai ter que avaliar melhor a saturação de O2, talvez precise botar um oxímetro nela, vai avaliar a Sim. frequência respiratória dela, mas ela vai caminhar para o parto normal. Né? Eu acho importante também, André, nesse contexto da cesárea, falar das alterações hematológicas, né? É, Porque a gente fala muito da Covid com relação às questões respiratórias, mas existe já um grande número de trabalhos mostrando essas modificações, né, relacionadas ao sistema de coagulação. E aí você, né, submeter uma cirurgia, um potencial paciente com complicação de coagulação, né, sanguínea, mais arriscado do que a cesárea sem Covid, né? sim, então assim, pensando na paciente com infecção por Covid, a gente não sabe quem tem e quem não tem. Se a paciente é sintomática, mas a paciente está clinicamente estável, a gente vai acompanhar ela no trabalho de parto normalmente, com esse cuidado de avaliar a frequência respiratória, de avaliar a FiO2, que é a saturação através da oximetria, e vai avaliar a temperatura. E vamos acompanhando. O que muda um pouco na assistência do parto normal foi exatamente o que você falou. Tá? Tem uma recomendação, não é uma evidência forte ainda, mas é uma recomendação de se usar o Clexane, que é um anticoagulante, no pós-parto. Porque o Uhum, Covid parece que tem realmente um efeito hematológico que aumenta as chances de trombose. Mas sim. como é uma infecção nova, as coisas estão muito ainda. A gente fala aqui níveis de evidência, né? Nível de evidência Aham. A, nível de evidência B. Nós não temos um trabalho de meta-análise randomizado, Padrão ouro, né? Para padrão dizer que ouro é uma ainda. evidência. Mas as evidências vão mostrando e a gente vai ter uma coisa importante que eu esqueci de falar sobre o tratamento da paciente sintomática. Então, assim, a paciente, então, em relação ao parto, é isso. A, o parto, a indicação vai ser via obstétrica, né, se quiser parto normal. A única indicação de cesárea é realmente caso grave. Uma gestante que chega, independente da idade gestacional, em estado grave mesmo, com uma dispneia intensa, com uma grande alteração na saturação, na oximetria, na saturação de O2, que esteja em risco de vida materno, aí realmente é indicada a interrupção da gravidez por conta da defesa da vida
da matrística da mulher, né? Mas aí me tira uma dúvida, e a dúvida é minha. Aí já nem é a cesariana tradicional, né? Assim, a cesariana é uma cirurgia mesmo de sedação, de, né, uma sedação completa, é isso? Não, a cesariana, ela vai, o procedimento, tecnicamente, ele vai caminhar como é possível. Às vezes, se a paciente não tiver condições de fazer uma anestesia, vai ser feito com Uhum, anestesia geral. Mas aí vai depender do caso. Mas eu estou só falando sim, assim, que existe sim indicação de cesárea por conta de agravamento da condição materna. Agora, se a condição materna, apesar de sintomática, não está agravada, uma paciente com sintomas leves a moderado, não há indicação de cesariana. A uhum, indicação é, deixa o trabalho de parto acontecer, vamos acompanhando. Ah, uma coisa importante, às vezes a dispneia, a falta de ar, pode impactar na força do período expulsivo. sim. Está indicado alívio do período expulsivo com vácuo e fórceps. É uma indicação. Tem evidências falando sobre isso. É melhor caminhar com ela até o período expulsivo e no período expulsivo fazer Ter um auxílio, um né? auxílio de vácuo ou fórceps do que indicar uma cesárea, que, como você disse, é uma cirurgia agressiva, que Uhum, por si só vai aumentar os riscos para a saúde dessa mulher que já está com uma infecção. Então, sim. permitir o Mais uma parto normal coisa para aquele protege a corpo mulher. se recuperar, né? Tem uma infecção por vírus, ainda vou ter que me recuperar de uma cirurgia também, né? Sim, é. Diga. Não, eu ia falar um pouco sobre o tratamento da paciente sintomática durante o pré-natal. Se falou muito de cloroquina, né, de Uhum, vários medicamentos. E, assim, deixar uma coisa clara para as pessoas, né? Uma coisa que você sabe, assim, mas para a gente liberar o uso de algum medicamento para alguma doença, a gente tem que realmente comprovar o nexo causal e a eficiência desse medicamento para essa infecção. E mais do sim. que isso, saber que o medicamento não é maléfico, né? A não maleficência. E no caso das grávidas, né, a gente tem que garantir a não teratogenicidade do medicamento. Então, realmente, a grávida não deve receber medicamentos que ainda não foram devidamente testados, que se tiver que fazer as fases do teste, né, que vão fazer em pessoas não grávidas, o grupo grávido não é um grupo satisfatório, recomendado para fazer teste de medicamento. A única medicação que está recomendada na gravidez é o antiviral chamado Tamiflu, que é usado no paciente grave. Uma gestante Uhum. que realmente adoeceu mesmo, está na UTI por conta da condição do Covid, então está indicado usar esse antiviral, que ele está O mostrando Tamiflu já é utilizado no H1N1, né? Já é um antiviral que exatamente já tem um tempo aí de de uso, de uso, segurança. né? De teste de segurança, de efeito colateral, né? De avaliação de efeito colateral. Acho que isso é importante sim falar. Mas você tem trabalhos já com Tamiflu e gestante Então, tem trabalhos em com curso, coronavírus? mas Sim. na recomendação que eu vi, é a única medicação mesmo que está sendo liberado o uso, por enquanto, em casos graves. A cloroquina não está liberada para grávidas. Ah, não está liberada para nada ainda, né? Na verdade. Todo mundo querendo inventar um negócio aí de um medicamento, mas não Exatamente. está liberado para nada ainda, né? Mas outra coisa que eu queria também que você falasse um pouquinho, e aí também você já começou a falar, né? Mas talvez falar um pouco mais, fazendo esse balanço desses quase 4 meses, é da questão emocional, né? Da gestante durante o pré-natal. Eu sei que aquilo que você falou, né? Tem uma parcela bem privilegiada aí, que faz o acompanhamento com vocês já é um privilégio. Mas eu acho que mesmo assim, né? As pessoas com muito mais medo, com muito mais ansiedade, né? Um risco assim de alguma coisa emocional mais grave, você vê também? Muito, muito. Na verdade, eu nunca recomendei tanto as pessoas
buscarem alguns aplicativos de respiração, de relaxamento, até assim, fugindo um pouco dessa questão do isolamento, porque, mas agora, nesses últimos dias, nos últimos 10, 15 dias, eu tenho falado com as pessoas, você que não está trabalhando, às vezes no meio da manhã, no meio da tarde, desce um pouco, pega um sol, assim, vai para um lugar que você sabe que não tem ninguém, sabe? Fica lá quietinha, sente. Recebemos essa pergunta. Estou com 23 semanas, não posso sair nem para fazer uma caminhada? Então, Recebemos essa pergunta. então, a recomendação é o isolamento, sim. Mas eu acho que a questão do risco-benefício seria tão bom que as pessoas tivessem consciência, né? Eu acho que a gente tem que procurar evitar aglomeração, evitar contato, né? Contato pessoal, né? Então, essa Uhum, questão do distanciamento, no mínimo 2 metros. Mas indo 2 metros é muito pouco. Eu acho que, na verdade, a gente tem que ficar afastado mesmo, na rua, principalmente. Mas uma sim. gestante de 23 semanas, que às vezes está realmente num momento dificílimo, lidando com as questões da gravidez, eu acho que entre o risco e o benefício, eu acho que ela escolhe um dia, um horário tranquilo, vai sim para o lugar, um parque que tem poucas pessoas. Aqui em Macaé tem muitos lugares vazios, né? E fica lá quietinho, Sim. senta no sol, deixa o sol realmente aquecer o seu corpo, né? Relaxa, respira, procura ficar Ter aquela tranquilo. sensação boa, né? De Sim, porque isso tudo vai passar. sim. Mas e você tem visto, André, também assim, aí não que seja uma coisa comprovada, né? Mas a sua avaliação também assim de ver o antes e o depois. Você acha que as mulheres no puerpério estão também mais impactadas? Dá para fazer uma Então, linhazinha assim? Quem vem no pré-natal e fica mais desesperado também fica no puerpério? na verdade, Ou passa? Porque eu acho que eu ia ter uma sensação, eu não sei, né? Eu acho que ia ter essa sensação assim, depois que nascesse tudo bem, eu ia ficar, ai, gente, agora eu vou ficar em casa aqui, tá tudo ótimo, tá bom. Na verdade, foi engraçado isso, né? No momento inicial, a paciente, quando ganha bebê, né, ela vai para o puerpério, né, ela fica na quarentena dela. E a quarentena do puerpério, do pós-parto, geralmente é uma quarentena muito solitária, né? Geralmente. Quarentena na quarentena, né, coitado? Então, mas olha que interessante que aconteceu. Algumas gestantes falaram assim: ai, André, assim, está sendo ótimo. Meu marido em casa, em home office, a casa Ah, cheia, eu não estou me sentindo tão sozinha. Então, assim, do legal. pós-parto, eu teve esse feedback foi bem interessante aqui, sim. Mas uma coisa importante que você falou sobre essa questão da pandemia na amamentação, é essa questão de máscara, né? Que todo mundo fala como é que faz. Uma coisa que eu esqueci de falar. No parto, é muito complicado da gestante usar máscara. Eu te diria que é Sim, imagino. impossível. É impossível uma gestante em trabalho de parto tendo contração ter que usar máscara. Ela não vai usar máscara. Não vai. E não dá para obrigá-la a usar, porque ela vai passar mal com aquela máscara. Então, a equipe que tem que se cuidar. Né? Sim. Então, a equipe tem que se cuidar sim com máscara, se a paciente tiver sintomas, usar o protetor facial, o gorro, o avental também. Né? É importante ter esses cuidados, porque no parto a gente lida com muitas secreções, secreções vaginais, o próprio suor. A paciente muitas vezes ela respira com muita força e aí os perdigotos vão longe e a gente tem que se cuidar. Uhum. E na amamentação, também, assim, o momento inicial, falou-se da máscara. E eu acho importante, sim, que a paciente, a nutriz, né, que está amamentando, Uhum. ainda mais se ela não sabe a condição dela, que ela use máscara numa proximidade muito grande com o recém-nascido. Né? E aí o marido também teria que usar. Mas isso também. O acompanhante durante o parto tem usado? É Então, na recomendação? verdade, o que acontece é o seguinte: como os dois estão em isolamento dentro de casa e eles não usam máscara em casa, acabam não usando os dois máscara no hospital, porque o risco seria de um passar alguma coisa para o outro, mas os dois já estão Mas eu juntos. digo em relação a vocês, A né? equipe, A equipe, é. a equipe fica toda paramentada. O ideal é realmente que o acompanhante usasse, mas acaba não usando. Na verdade, do Uhum. fato, acaba não usando.
Aí É eu difícil. estava falando sobre a amamentação, né? Então, Sim, assim, na amamentação é importante manter a amamentação, lógico, usar máscara, lavar as mãos, né? Procurar ter esse distanciamento, respeitando né, o que é possível, do bebê com a mãe, do bebê com o pai, do bebê com o irmão. É um momento muito desafiador, porque é um momento que a gente quer ficar tão agarradinho, tão juntinho, e aí tem que afastar um pouco. Mas é a recomendação para evitar realmente que esse recém-nascido possa contrair alguma virose. sim. Temos a outra pergunta aqui. Com a pandemia, em quanto tempo, em média, se tem alta no caso de parto ou cirurgia? Imagino que Então, parto normal ou isso é uma cesariana. coisa boa que está acontecendo também. Assim, eu sou um cara muito otimista, sempre vejo as coisas boas. E aí, É. assim, a gente, num sistema todo quadrado, engessado, né, alta do parto normal só após 24 horas, alta da cesariana só após 48 horas. E aí vem uma pandemia dizendo que a gente tem que dar alta precoce. E aí, assim, realmente está havendo um esforço geral entre a equipe toda, médico, hospital, de procurar dar alta precoce para o Uhum. parto normal e para a cesárea. Então, já tiveram casos meus, e que não são meus também, relato de outros colegas de outras cidades, Sim. de dando alta de parto normal com 12 horas, com 15 Ai, que horas, delícia. dando alta para cesárea com menos de 24 horas às vezes. Então, assim, isso vai depender, poder pode, mas vai depender principalmente de como esse paciente está recebendo alta, vai receber o suporte na casa. Então, assim, a gente pode dar Ah, sim, alta a condição que vai ter quando retornar, né? social, aonde Importante. mora, quem, assim, quando eu dou alta para uma paciente com menos de 12 horas, eu já sei onde ela mora, já fui na casa dela e já estou marcando uma consulta na casa dela com 3 dias. Às Sim. vezes, a própria enfermeira vai na casa dela no dia seguinte. Então, assim, tem que ver em que condição que essa paciente vai ser acolhida em casa, né? Mas é possível ter alta precoce do hospital, sim. Uhum. No caso dos partos sem complicação, né? Alguns poderiam ter sido em casa, como a gente já falou, então volta logo para casa rapidinho. Eu, assim, não foram partos planejados, mas na pandemia eu tive alguns partos domiciliares, porque a paciente simplesmente, no momento final, ela travou, não quis ir embora para o hospital e acabou nascendo em casa. E aí, no final das contas, depois de conversando com alguma delas, ela fala, eu estava com medo de ir para o hospital. É, gente. Às vezes você fica até se trabalhando, né? Sim, De que vai ter que ir, mas durante o trabalho de parto isso foge, né? Vai embora da cabeça, você não tá nem mais sabendo o que é que você ia fazer direito. então é isso. Uma E coisa que é eu esqueci difícil. de falar aqui, uma coisa importante, uma orientação, quando a gestante, isso na verdade serve para qualquer pessoa, mas eu estou falando de Sim. pré-natal, quando a Aham. gestante se torna sintomática, ela tem uma síndrome gripal, né? E a síndrome gripal do SARS-CoV-19, ela tem umas características, mas ela também é multivariada. Mas vamos falar de febre alta, vamos falar de uma certa dispneia, essa questão da alteração do olfato, do paladar, Uhum. e ela começa a ter realmente uma suspeita maior que pode ser o Covid. É importante que ela vá fazer o SUAB nasofaríngeo entre o quarto e quinto dia de infecção. Às vezes não adianta ir muito cedo, porque o SUAB não Sim, vai dar positivo. Né? Então, assim, não é que a gente queira que o SUAB dê positivo, mas que se estiver positivo, a coleta que tem mais chance de detectar é a coleta entre quarto e quinto dia. E aí tudo bem. E aí depois do resultado do SUAB, o SUAB deu negativo. Mas o SUAB pode dar negativo, pode ser um falso pode, negativo. E aí a pode. recomendação é que essa pessoa faça o teste de sangue, a sorologia, IgG Um e pouquinho mais IgM. para frente, né? A partir de 15 dias, 2 semanas após o quadro gripal. Aí ela procura um laboratório e faz o teste de sangue. E aí, através desse teste de sangue, você vai ter uma ideia se foi realmente a infecção pelo Covid ou não. Sim.
Quando der Ótimo. negativa essa sorologia, existe uma recomendação para se repetir depois de 30 dias dessa sorologia. Então, Ah, porque às vezes tem uma questão de janela. As pessoas acham algumas aham, vezes positiva só depois. Então você repete a sorologia 30 dias após essa primeira sorologia, ou tá. 45 dias após o quadro gripal. Eu tenho uma pergunta minha. Você falou aí agora tanto do quadro gripal, é que a gente tem visto muito relato de outros sintomas, né? Associados ao Covid, problemas intestinais, diarreia, outras questões. Isso em gestante também tem sido frequente? Então, nesse sentido, se comporta igual à população geral. Na verdade, esse quadro gripal ainda é um quadro Essas gripal coisas de pele, você já viu também? Umas questões de exantema, erupção de né? pele. Exatamente. É. Mas a questão é que 80% das infecções são assintomáticas. Sim. Então, assim, a gente fica meio que nem sem ter onde segurar. Então, assim, se eu sou assintomático, eu posso estar positivo. Se eu estou com um quadro gripal qualquer, pode ser Covid. Não tem como afastar. Ah, eu tive uma dor de Uhum. cabeça, tive febre, tive diarreia, tive uma expressão exantemática parecendo rubéola. Pode ser. Sim, pode ser. Estão perguntando também aqui uma outra dúvida, se a gestante, né, a parturiente, enquanto estiver na internação, deve permanecer o tempo todo de máscara no quarto. Então, foi o que eu expliquei. Durante o trabalho de parto é realmente muito difícil, né? Depois que o neném nasce, vamos supor, a gestante está internando por um problema clínico, às vezes está internando antes do parto, antes do neném nascer, por uma infecção urinária ou por algum problema clínico, é importante usar assim. Você está no hospital, num ambiente de risco, então é importante que você se proteja. E depois do parto, né, que você já não está mais fazendo aquele esforço todo do trabalho de parto, já não está, né, você consegue usar a máscara. Então seria Sim. recomendado sim. Eu acabei de comentar agora, né, que durante o aleitamento materno é muito importante que a nutriz, que é essa puérpera, que ela tenha esses cuidados de higiene, o uso da máscara, para evitar exatamente a infecção do bebê. Então é recomendado o uso de máscara sim, Ah, e depois aí do também parto. se for esse tempo mais curto, né, de internação, aí melhor, Sim, né, menos sim. desconforto, né? Aí depois também já tá logo indo para casa. É, Como que anda a equipe, André? Pediatra tá integrando a equipe normalmente ou vocês, obstetras, estão fazendo esse primeiro atendimento, esse primeiro olhar aí ao recém-nascido? então, na verdade, o pediatra, a gente acompanha o parto hospitalar, né? Então, sempre tem um pediatra assim. E dentro da pediatria, até essa recomendação que eu estava falando com vocês sobre aleitamento materno, eu tenho conversado muito com os pediatras sobre isso. E Sim. se a gestante é um ser mais sensível e que a infecção evolui com mais gravidade, o recém-nascido muito mais. Que o recém-nascido ele Ah, não com tem certeza. assim absolutamente nem a produção de anticorpos suficiente ainda. Então por isso que eu enfatizo, apesar de ser inconveniente o uso da máscara, a mulher que acabou de ganhar bebê é importante que ela use máscara assim, porque pode ter, a gente não sabe se a gente é portador ou não desse vírus, né? Então, o uso da É. máscara, o uso da lavagem das mãos periódicas, né? Diminuição das visitas em casa. Nasce o bebê, o vovô vai querer vir, a vovó, a família inteira. Espera um pouquinho mais. Né? Quando vier, vem, né, poucas pessoas, uma, duas pessoas por vez para visitar, até porque não tem jeito. Nascimento é um evento social, não é um evento É, médico hospitalar, né? Então não tem como a é. gente não considerar a Proibir, família, né? não tem como proibir a família, né? Mas que a gente tem um Aham, pouquinho desse cuidado mesmo, né? sim. Eu vi até uma indicação, uma dica assim que eu achei legal, deixar um hobby, uma camisolinha dentro do quarto, né, perto do local onde vai amamentar o bebê,
e fazer como um ritual mesmo, né? Passa pelo banheiro, lava as mãos, entra, veste aquilo que só está ali para cobrir, né? A roupa que estava usando ali em casa, mas não naquele ambiente. E, e aí, então, amamentar, né? Para ter um menor contato direto, né, com tudo isso, porque é muito difícil, né, você garantir também, aí tudo, né, o seu corpo, a roupa, tudo que você está ali. Assim, as evidências são muito fracas, como a gente falou hoje em dia, a gente fica pensando, eu fico pensando pelo menos assim, quando que vai acabar esse isolamento, né? Quando que eu vou poder ir para a rua de novo? Quando que a gente vai poder se encontrar numa festa? E são perguntas que não temos respostas, né? Tá havendo um relaxamento do isolamento, né? Porque parece que a fase de ascensão passou, né? A gente tem visto aqui em Macaé agora não está tendo uma sobrecarga do sistema, a gente tem espaço em hospitais, UTI, então acho que por isso está tendo essa tendência de haver esse relaxamento. Mas a perspectiva de médio prazo é realmente que a gente só vai poder respirar um pouco mais aliviado realmente depois da vacina, né? E a vacina tem um tempo para sua produção. É, Fala, Thaís, o que você acha aí disso? Você fez a eu não acho carinha. que vacina vem tão cedo, não. Eu acho, assim, eu pessoalmente, né, aposto mais em uma combinação de medicação. Isso que você falou, o Tamiflu, que é uma droga que já é mais segura, alguma outra medicação que seja mais. A gente conhecendo melhor, né, como que a doença vai se desenvolvendo, você vai controlando mais esses sintomas graves, esses sinais graves de gravidade, com medicações que já existem, inclusive, né, mais fácil de você testar e ver a resposta, porque vacina demora, é difícil e tem que testar também. Então, assim, é tempo. Óbvio que todo mundo está correndo, né? Todo mundo está querendo fazer a coisa o mais rápido possível, mas tem que ficar de olho na segurança também disso, né? E então eu não sei, eu particularmente acredito mais que essas combinações aí de teste de medicação podem trazer para a gente alguma surpresa mais rápida, talvez, do que a vacina. Estão perguntando aqui, Isabela Lobo está perguntando aqui, recomendaria para uma mulher que está planejando engravidar esperar a pandemia passar? Ah, boa. E aí? Então, assim, Temos poucos minutos para essa resposta, e aí vou te sugerir que se despeça, que a gente fala muito. então, assim, para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre o que eu mais gosto de fazer, que é atender mulheres, gestantes, atender esse momento da vida tão especial como o momento do nascimento. Isabela, só te respondendo rapidamente, assim, pergunta para o seu coração. A gente não sabe o quanto tempo essa pandemia vai levar, mas assim, depende da sua idade, depende da sua expectativa, da sua vontade. Se você for uma mulher muito jovem, com torno de 20 anos, e que pode adiar um pouco esse plano, eu acho que seria bem recomendado sim. Mas se você for uma mulher de 38 anos e não tem filhos, acho complicado você adiar. Veja a sua necessidade, né? É, a gente não tem como prever, né? Por quanto tempo, né? É difícil você dar uma resposta dessa. Vai É. dizer, espera um mês, dois, seis. Não sabe, né? Mas uma coisa que eu É, falei, né? Não há evidência de que esse Covid seja teratogênico, né? Tem outros cuidados, mas isso é uma coisa importante, né? De que nada, bom. Isabela. André, então acho que eu vou também me despedir para a gente não ficar naquela correria quando começa a aparecer os segundos dizendo que a gente não tem mais tempo para falar Tá, nada. ó, Thaís, foi um grande prazer bater esse papo com você, super suave. Eu, para ser franco com você, foi uma surpresa, porque eu estava achando que estava em torno de 30, 40 minutos, vai ter bastante conversa pela frente ainda. A Mas gente conversa tão bem, tão foi tranquilo, que nem vê fluindo o tempo assim, passar. com É, certeza.
E vamos marcar a Eu já, próxima. você falou aí de quando que a gente vai se encontrar, né? Já lembrei logo do Arraiá, tão Ai, bom que aquele bom. Arraiá que foi maravilhoso ano passado e agora. Esse ano a gente não vai poder, vamos ter que fazer um Arraiá virtual. Vamos combinar de Então, fazer um Arraiá do Humanize virtual. se o arraiar vai ser, a gente pode fazer um arraia virtual, mas o que a gente pode fazer realmente começar a rascunhar é o fora do ano que vem, fora Ah, 2021. sim, Eu já esse estou com com a certeza. cabeça lá na frente já. Você já está bem mais na frente lá. Eu É, estou. não, o fórum é bom a gente falar, né? A gente organizou o fórum sobre nascimento, aqui em Macaé ano passado. Estávamos na organização do fórum esse ano e, infelizmente, fomos atropelados, como todo mundo, Todos né? Por nós. essa questão de não poder realizar eventos e tal. Mas a gente vai sim, ou o ano que vem, ou virtual ou presencial, certamente o fórum vai sair. Com André, certeza. obrigada. A gente marca assim a próxima, né? A gente gosta muito de conversar com você e, pelo visto, todo mundo gostou muito também, né? Com Então, é certeza. sinal de que a gente tem que marcar assim a próxima. Com certeza. Obrigada. Beijão, Tchau, Thaís. Beijão. tchau.